Hoje eu vou recomendar para vocês um PC gamer de cerca de R$ 10.000, continuando a série de vídeos que eu trouxe para vocês aqui no canal. Primeiramente do PC que custa R$ 4.000, depois 6.500 e agora já estamos na faixa dos R$ 10.000. Algumas coisas começam a ficar interessantes a partir dessa faixa de preço. E se você quer que o YouTube recomende cada vez mais vídeos como esse para você, incluindo os vídeos aqui do canal, não esquece de deixar o seu like, deixar a sua inscrição e bora pro vídeo de hoje. Começando por essa belíssima placa-mãe Asus TUF Gaming B760M, ela é uma placa DDR5 que por esse preço, R$ 1.200 em até 12 vezes sem juros, é extremamente interessante, principalmente pelo módulo de alimentação dela, que ela acompanha 12 pinos de alimentação do processador, possibilitando que a gente use processadores de alto desempenho como um i7 ou um i9 também sem problema nenhum. A linha TUF Gaming, ela é a linha mais completa dentro das placas-mãe custo-benefício que a gente consegue encontrar no mercado, visto pelo dissipador do VRM que ela tem. Vocês podem ver que é bem parrudo, não vai fazer com que você tenha throttling ou algo do tipo relacionado à suficiência energética do processador. As placas da linha TUF sempre acompanham o dissipador, o que é importantíssimo para quem já está mirando no M.2 que seja de 5.000 MB de leitura ou mais, então é bem interessante ter esse dissipador. O slot PCI Express é reforçado com alumínio e nesse caso, nessa placa em específico, também tem um slot de arrefecimento, de dissipação passiva para o M.2 secundário, totalizando aí 3 entradas de M.2 nessa placa. Ela acompanha 4 slots de memória RAM, o que eu sempre lembro para vocês, não é interessante pensando em performance vocês utilizarem 4 slots de memória RAM, a não ser que seja algo extremamente específico que você demande mais banda de memória para fazer o swap, dependendo do processo que você esteja executando. Ela é uma placa bem completa no geral, os recursos de RGB e as entradas de PWM que ela possui geralmente atendem aí a maioria das pessoas, E hoje em dia a gente tem hub tanto para RGB quanto para PWM, então não é um problema muito sério. E quem diria que a Intel iria voltar aos holofotes do custo-benefício para a gente montar o nosso setup. Eu tenho um i9 de 12ª geração sim, porém é o modelo KS, é um modelo especial de overclock, então se alguém já tem interesse em brincar com isso, quer deixar todos os núcleos a 5.5 GHz, pode ser interessante essa escolha. E além de tudo, independente se é de 12ª geração, é um i9, tá gente? Vai ser um canhão para você fazer literalmente qualquer coisa durante muitos anos. Para os jogos ele vai ser incrível, é claro que a maioria dos jogos não aproveitam todos os núcleos que um i9 pode carregar, mas acaba que nesse quesito você não vai ter problema de desempenho por parte do processador, além de que você pode explorar isso para poder exercer outras atividades no computador que demandam um processamento mais agilizado, como edição de vídeos pesados ou até mesmo algum trabalho específico que você queira fazer no seu PC. E só um adendo que esse processador ele suporta memórias RAM DDR4 e DDR5, tá? Caso você tenha uma placa-mãe com LGA 1700 DDR4 que suporte um i9 e você se interessou por esse modelo ou sabe de alguém que se interessaria, esse processador também é compatível. Memórias da XPG 32 GB, 2x16, 2 pentes de 16 GB cada, 6.400 MHz, CL32, ou seja, o XMP vai funcionar tranquilamente, dificilmente ele não vai subir, só se tiver algum problema ou no processador ou na própria placa-mãe. O preço continua salgado por já ser DDR5, mas se você compra uma memória RAM DDR5 em 2025, você tem muitos anos para utilizar ela sem problema de defasagem nem nada do tipo. Esse valor de 1.395 ele é parcelável em até 10 vezes sem juros e nesse caso não muda o valor. Para quem prefere AMD Ryzen, eu recomendo essa TUF da Asus porque o Armoury Crate, que é o programa que sintetiza tudo que você pode fazer no seu computador de controle de RGB, rotação de fãs, e a TUF vocês já conhecem, eu já passei para vocês o modelo da B760, não muda em relação a Intel e AMD muita coisa, às vezes só a organização de onde você vai colocar o RGB. Essa placa acompanha tanto a entrada de 5 watts quanto a de 12 watts, que seria de 3 pinos ou a de 4 pinos. Também tem o dissipador aqui do M.2, uma placa bem completa para quem
tá pensando em adquirir um AMD Ryzen como processador, pode parcelar em até 10 vezes sem juros através aqui da Amazon. E como sempre, lembrando que se você se interessou por um desses itens, já está pensando em adquirir, se você adquirir através de um dos links que vão estar na descrição e no primeiro comentário fixado, eu ganho uma pequena comissão e você não paga nada mais por isso, ajudando a manter e a dar continuidade aqui no canal. Eu vou deixar o Ryzen 7 7700X como recomendação. É um processador extremamente forte, apesar de ser da geração 7000, as pessoas têm um problema de que quando as empresas lançam processadores mais novos, elas entendem que os antigos se tornam obsoletos de imediato, o que não é verdade. Muitas vezes o refresh, né, a atualização desses processadores pode ser até mínima, então você vai pagar mais barato para ter o mesmo desempenho em alguns processos, e até mesmo porque as últimas gerações de processadores, tanto da Intel quanto da AMD, estão muito focadas nos procedimentos de IA. Mas como hoje em dia tudo está sendo voltado para inteligência artificial, até mesmo dentro do mundo dos jogos, com o DLSS, o FSR, dentre outras ferramentas, você pode adquirir o Ryzen 7 9700X, porque ele já vai acompanhar a tecnologia Zen 5, né, de L-Cache, de outros recursos que o Zen traz através da linha AMD Ryzen. Ele está apenas um pouco mais caro e tem de vista de que se você parcelar, o valor dele fica idêntico ao valor do Ryzen 7 7700X, e por uma questão só de conveniência, eu acredito que caso você vá adquirir um processador novo e você vá parcelar, talvez seja melhor você já adquirir o 9700X, porque vai ser um processador mais atual, onde você não vai ter a necessidade de atualizar em um curto período de tempo. Agora vamos falar da B860 Tomahawk Wi-Fi 7, que é uma placa voltada para o socket LGA 1851 dos Intel Core Ultra. O Intel Core Ultra, ele tá bem tímido, né, se tratando de popularidade no mercado. É uma geração voltada também para a inteligência artificial, porém não deixa de ser um hardware extremamente poderoso, tá? Então, caso você seja um entusiasta, já queira testar a última geração da Intel, ou seja, você vai estar adquirindo processadores de última geração literalmente, e eu acredito que pelas próximas 2 gerações dos Intel Core Ultra, a Intel deva atualizar, se ela seguir o protocolo do LGA 1700, que ela atualizou tanto para a 12ª, 13ª e 14ª geração. Vamos ver o que ela vai aprontar no Intel Core Ultra. E essa placa é muito interessante pelos recursos que ela carrega. Dissipador tanto do M.2 quanto do VRM, possui 16 pinos de alimentação do processador, ou seja, pode colocar aí um Core Ultra 7 sem problema nenhum. Eu gostei que a alimentação do processador fica nessa área mais acessível quando você for tirar a fonte, por exemplo, porque ficar aqui entre os VRMs aqui da placa é muito complicado, principalmente que caso você queira tirar a fonte sem ter que tirar a placa-mãe do lugar ou algo do tipo. Para acompanhar a B860, você pode ir de Intel Core Ultra 5, possui 14 núcleos, né, dentre núcleos físicos e lógicos. Apesar de ser um Intel Core Ultra 5, né, um i5 para os mais íntimos, vocês podem conferir através de testes que tem no YouTube aí, diversos testes, que a linha Intel Core Ultra ela está sim eficiente no quesito jogos. Você vai ter ali uma qualidade excepcional. Se tratando de um Intel intermediário, a gente já tem os 5 GHz garantido de potência, então esse preço ainda é salgado se tratando de uma linha mid da Intel, mas por ser de última geração aqui no mercado brasileiro é totalmente compreensível. Você consegue também parcelar em 10 vezes sem juros desse mesmo valor, apesar de que o Intel Core Ultra 7 constantemente está por esse valor, é claro que de forma à vista, né? Então, se você é uma pessoa que prefere montar o setup pagando tudo à vista ali para não ter problema depois, você com certeza é uma dica que você possa adquirir esse Intel Core Ultra 7, que é um i7 de última geração, para ficar mais fácil de compreender, e ele potencializa ainda mais o poder do i5 que eu estava falando para vocês, com mais núcleos físicos e lógicos. Ele tem um clock um pouquinho mais alto, né, que ajuda em determinados processos, e por 2.380 à vista, pode ser que se você esteja disposto a comprar um setup de última geração, com certeza vale a pena, você não vai perder em nada em relação aos AMD Ryzen de geração 9000. Aproveitando para recomendar memórias RAM mais em conta do que a XPG, eu vou deixar esse kit da Corsair 2x16, ou seja, 32 GB em 2 pentes de 16
16 GB cada, 6.400 MHz, CL16 um pouquinho mais alto do que a XPG, por isso até que é mais barato, porém você não vai perder em nada, com certeza você vai conseguir subir o XMP, e aí fica a seu critério. E tem toda aquela questão das pessoas terem medo de subir o clock das memórias por terem medo de dar algum problema no processador, mas hoje em dia é muito difícil de acontecer, só vai acontecer se o processador tiver com algum problema de fábrica, porém isso pode dar problema no RMA, caso você precise acioná-lo, se depois que você fizer esse procedimento acontecer alguma coisa, o que é muito difícil, você tem que ser muito azarado para isso acontecer. E como se trata de uma configuração em torno de 10 mil reais, eu já vou recomendar que você adquira um SSD de 2 TB, porque hoje em dia não é tão difícil assim você encher 1 TB, ainda mais se você for montar o computador para jogos. Qualquer jogo hoje que as pessoas se interessam e que tem um hype que as pessoas queiram jogar, está passando dos 100 GB com muita tranquilidade, e para você não ter aquele trabalho de ficar formatando o sistema, apagando item, apagando coisa do seu sistema, talvez um de 2 TB, já que você está montando um PC do zero, ou até mesmo para quem quer fazer um upgrade de armazenamento. Esse da King Spec é muito recomendado, ele tem uma leitura de 7.400 MB, ou seja, de 7 GB de leitura, é bastante coisa, né, pra gente considerar. Se tratando de 2025 já começa a ficar interessante, pagando 1.158 em até 10 vezes sem juros desse mesmo valor. Então com certeza eu recomendo a compra. E aqui diz que ele serve até para PlayStation 5, o que é verdade, visto a velocidade que ele atinge. Então, para quem até tem um PlayStation 5, tá pensando em ter, vale a pena adquirir esse M.2, caso você queira um dia fazer o upgrade no seu console também. Chegando na alimentação, eu ainda vou recomendar essa fonte da Revenger de 750 watts, 80 Plus Gold, ou seja, ela não gasta tanta energia em forma de calor assim, por ela ter essa gestão mais qualificada. Ela é modular, ou seja, você só vai utilizar os cabos que você realmente vai precisar, não tendo aquele amontoado de cabos depois para enrolar e jogar embaixo do gabinete. Por 447 em até 12 vezes sem juros também. Na verdade tem uns jurinhos, mas é muito pouco assim, é quase imperceptível, através da Shopee, né? A Shopee, ela tem sido uma grande aliada da economia gamer aqui do Brasil nos últimos tempos, porque o AliExpress se tornou inviável, infelizmente, e esse anúncio tem ótimas avaliações, tem 49 itens vendidos, 32 avaliações e todas 5 estrelas, o que realmente significa que a Revenger de fato é uma marca que está querendo brigar aí por esse mercado de fonte já tem um tempinho, e pode ser interessante pela economia principalmente. E para quem pensa em adquirir uma fonte para o futuro, adquirir aí uma 4080, uma 5080 talvez, uma fonte modular de 850 watts, 80 Plus Gold possa ser uma opção viável. Por 685 em até 10 vezes sem juros desse mesmo valor, a GameMax já é mais do que conhecida no mercado, são fontes de extrema qualidade. Eu posso atestar isso para vocês, porque eu presto serviço de montagem e manutenção de PC Gamer a domicílio para toda a região da Grande São Paulo, não só a capital, mas região também. Então eu sempre recomendo as fontes da GameMax por serem as fontes com o melhor custo-benefício geralmente que a gente vê no mercado. E ela já é uma fonte PCI Express 5.0, ou seja, já vai ter aquele cabo de 12 pinos, né, para você utilizar em placas de vídeo a partir da série 80 da geração 4000 da Nvidia, para você não precisar usar aquele adaptador horrível que a Nvidia manda. Esse tipo de fonte, sempre que você for procurar uma fonte para comprar, caso você não vá adquirir no momento, pesquise por uma fonte PCI Express 5.0. E por ser uma configuração de cerca de 10 mil, eu vou deixar a RTX 5070 de recomendação para vocês. Enquanto eu gravo esse vídeo, a RTX 5060 já está disponível para compra no mercado, mas eu acredito que se você queira ter uma longevidade maior, a gente sabe que a série 60 da Nvidia é a primeira a ficar defasado ao longo do tempo. A partir da série 70 você tem um pouco mais de respiro de longevidade, caso você esteja comprando um computador que você não queira tocar mais em nada nos próximos 5 anos. Porém, eu digo que a geração 5000 da Nvidia, ela funciona basicamente à base de DLSS 4, tá? Não pense em jogar nada no modo nativo na geração
5 mil, porque você vai se frustrar visto o valor que você está pagando pelo produto novo, que no caso é a última geração da Nvidia, porque a própria Nvidia já afirmou que ela não é mais uma empresa para gamers, ela é uma empresa voltada para IA. Então ela está cumprindo com essa promessa. Essa nova geração 5000 vem aí tirando alguns recursos para poder acrescentar módulos de aceleração de IA. Apesar disso, é claro que a inteligência artificial da Nvidia funciona primorosamente, então você pode jogar qualquer jogo e fazendo um ajuste fino no DLSS, talvez no modo qualidade você não perceba a diferença, hoje em dia está quase imperceptível. Com certeza vale a compra para quem está querendo fazer a troca de placa e tem esse orçamento até 5 mil reais para adquirir uma. A 5070 é uma recomendação viável, ou o que eu sempre digo, se você é uma pessoa que tem mais experiência nesse mundo do PC Gamer, compensa absurdamente você ir para o mercado de seminovos e usados. Mas se você não tem interesse nisso, esse anúncio de RTX 5070 por R$ 4.980 em até 12 vezes sem juros basicamente, tá bem interessante. Eu já dei uma olhada aqui nos comentários, a galera tá falando muito bem desse anúncio, o vendedor parece ser extremamente confiável. Você vai comprar aí dentro dos procedimentos brasileiros, essa placa está no Brasil e está em São Paulo especificamente, tá? Então para a galera do Sudeste pode ser interessante. Agora eu vou deixar alguns gabinetes de recomendação para vocês, começando por esse Ace Geek Jinli aqui, o Rainbow, que eu já recomendei em vídeos passados. Ele é interessante por ser um gabinete aquário. Eu gosto muito da estrutura interna dele, achei muito interessante, achei bem robusta até. E já acompanha esses 3 fãs RGB para quem não tá pensando em comprar fã no momento, não quer gastar dinheiro com isso por algum motivo. Você já compra um gabinete que já vem com as fãs até instaladas, só precisa energizar elas para funcionar. E por esse preço é bem interessante se tratando do mercado brasileiro. Nossa, mas você vai colocar uma configuração de 10 mil reais no gabinete desse? Gente, muitas vezes o gabinete ele é só um adereço, né? Isso varia muito do seu estilo, de como você quer que o seu setup fique na mesa. Então esse é o primeiro gabinete que eu vou deixar de recomendação por ele ser o mais em conta aqui da lista, e o link juntamente com os demais vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. A segunda opção é o gabinete da Rayon, é o Rayon 1796, ele também já acompanha 4 fãs RGB instalados provavelmente, então você não vai precisar se preocupar com isso. E por esse preço, por ser um gabinete aquário, a maior vantagem que eu vejo nos gabinetes aquário é que você pode comprar sem medo da sua configuração caber ou não, seja ela placa de vídeo, water cooler. É claro que no caso de water cooler é bom se atentar bastante. Esse daqui, por exemplo, ele só suporta o water cooler de até 240 milímetros, então são coisas a se atentar quando a gente vai comprar um gabinete. E sempre que eu falo de gabinete, eu lembro do Redragon Wide Load. Ele é bem interessante pela robustez que ele tem. Eu já montei para clientes PCs gamer com esse gabinete, gostei muito da estrutura. Ele fica mais barato do que isso, tá? Eu sempre ressalto que ele fica geralmente por 390, então fica ligado que ele é um gabinete que sai bastante aqui na Amazon, né? Por ele ter um custo-benefício extremamente interessante. Eu gosto bastante desses gabinetes onde o hub ele é acessível nessa parte lateral, para você não precisar ficar levantando ou então vendo onde as coisas estão. É muito mais prático você só plugar e utilizar sem problema nenhum. Para fechar a recomendação de gabinetes, eu vou deixar esse lançamento, acredito eu, da Lion Li, que é esse Vision Chrome. Eu achei extremamente interessante esse design, que é um pouco fosco, né? Tem ali um seu charme, né? Que é diferentão. E, bom, ele tá chegando no Brasil agora, né? Pelo visto, eu pelo menos conheci ele nesses dias. E por R$ 1.300 você vai levar a robustez dos gabinetes da Lion Li, e eu posso afirmar para vocês, no quesito de construção, no quesito de qualidade do alumínio que você pega ali, você sabe que aquele alumínio não vai retorcer só por uma batida ou algo do tipo. Pode ter certeza que você vai adquirir um produto de extrema qualidade comprando um gabinete da Lion Li. Você vai sentir mesmo todos os R$ 1.300 que você pagou por ele, você vai sentir no gabinete. Ele tem um hub bem modesto, né? Aqui com 2 portas USB, provavelmente 3.0, uma entrada USB-C e uma entrada P3, né? Quando tem só uma entrada de áudio, a gente lembra que serve tanto para o áudio quanto para o microfone, se tratando de headset. Esse botão também deles eu acho um charme à parte, assim, excepcional do design da Lion
bem ali e acredito que está honesto se tratando do mercado brasileiro esse valor para quem quiser adquirir e para quem tem espaço no setup para poder comportar um gabinete como esse. Com essa configuração você não vai ter problema de jogar nenhum jogo ao longo dos próximos anos, e se o GTA está rodando no PS5 base normal sem ser o Pro, com certeza, apesar de que tem toda aquela questão de que agora tudo roda GTA 6, esse setup com certeza vai garantir que quando o GTA 6 chegar no PC você não vai ter sufoco de rodar, talvez não no Ultra, talvez no médio, com algumas coisinhas no alto ali, mas com certeza se tratando de uma RTX 5070, de um processador já high-end, né, que se tratando do AMD Ryzen 7 ou i7, no caso o Core Ultra 7, ou o i9 também, que eu recomendei para vocês não vão ter problema, seja o GTA 6 ou qualquer outro jogo, pelo menos aí dos próximos 4 a 5 anos, com garantia de que você vai conseguir aproveitar sem problema. E se você gostou dessa lista, confere os links aqui da descrição que você me ajuda demais adquirindo através aqui da descrição. Eu sempre tento separar os links com o melhor preço possível. E por esse vídeo é isso, até a próxima, tchau, tchau.